O canal Cinecultura apresenta a verdade sobre o homem que fez a morte tirar férias. Infelizmente, Chuck Norris faleceu. Sim, você ouviu direito. O único homem que contou até o infinito 2 vezes finalmente decidiu dar um descanso para a morte, literalmente. Ela estava cansada de esperar a vez dela. E antes de partir, aos 86 anos, esse monstro indestrutível fez uma última proeza que resumiu sua vida inteira. Escalou um vulcão ativo de mais de 3.187 metros de altitude na Califórnia, o Lassen Peak, aos 85 anos, com uma câmera na mochila e aquele sorrisinho de já sei que vou virar lenda de novo. Mas a história que ninguém te contou e que o Cinecultura vai revelar agora é sobre os 9 atores que Chuck Norris mais odiava em Hollywood. Ou pelo menos teve rusgas tão épicas que até o ar ficava pesado quando eles dividiam o mesmo set de filmagem. Prepare-se para descobrir por que Bruce Lee, seu melhor amigo, quase se tornou seu maior rival, o astro dos anos 80, que Chuck chamou publicamente de imitação barata. A treta silenciosa com Sylvester Stallone, que quase explodiu nos bastidores de Os Mercenários, e o ator que Chuck desmascarou ao vivo por mentir sobre ter lutado contra Bruce Lee. Antes de continuarmos, acesse agora cinecultura.canalnoyoutube.com e baixe gratuitamente nossa lista exclusiva com os 100 melhores filmes dos anos 80. É grátis, é completa e vai mudar sua forma de ver cinema clássico. Tá esperando o quê? Bruce Lee, a amizade que nasceu no tatame e quase morreu nas telonas. O encontro que mudou o cinema de ação. Em 1967, num torneio de karatê em Long Beach, Califórnia, 2 titãs se encontraram pela primeira vez. Chuck Norris, então campeão mundial de karatê peso médio, estava no auge, músculos de aço, barba inconfundível e um histórico de 183 vitórias consecutivas. Do outro lado do tatame, um chinês franzino de 1,72 m chamado Bruce Lee dava demonstrações que pareciam desafiar as leis da física. Bruce se aproximou. Você é rápido, mas eu sou mais rápido, disse, com aquele inglês carregado de sotaque asiático. Chuck não se intimidou. Então, vamos ver isso na prática, respondeu. E ali começou uma amizade que mudaria Hollywood para sempre, mas também uma competição silenciosa que ninguém notava nas entrevistas e a tensão oculta. Em 1972, Bruce Lee estava filmando O Voo do Dragão em Roma. Ele ligou pessoalmente para Chuck Norris e fez um convite inusitado. Quero que você seja o vilão final, aquele que quase me vence. Chuck aceitou, mas com uma condição. Eu luto do meu jeito, Bruce. Chan-Kook-do, sem adaptar para o seu estilo. Bruce aceitou. E durante as filmagens no Coliseu, a tensão era palpável. Cada tomada parecia uma disputa real. Bruce, perfeccionista obsessivo, refazia cenas 40, 50 vezes. Chuck começava a perder a paciência. Eu não sou ator, Bruce. Sou lutador. Se você quer realismo, vamos fazer de verdade, disse numa tarde escaldante de junho. A equipe conta que houve um momento em que os dois realmente trocaram golpes sem coreografia e o diretor teve que intervir. Quando o filme estreou em Hong Kong, em dezembro de 1972, aquela luta de 10 minutos entrou para a história. Mas o que ninguém sabia, Chuck sentia que Bruce usou a edição para fazê-lo parecer inferior. Em 20 de julho de 1973, Bruce Lee morreu aos 32 anos, em circunstâncias misteriosas. Chuck Norris estava em Los Angeles quando recebeu a ligação. Ele não falou sobre Bruce publicamente por quase 2 anos, até que em 1975, numa entrevista para a revista Black Belt, disse algo que chocou. Bruce era meu amigo, mas ele sempre quis provar que era melhor que todos, inclusive eu. A frase gerou polêmica. Fãs de Bruce acusaram Chuck de oportunismo, mas a verdade, Chuck estava certo. E mesmo décadas depois, ao falar sobre Bruce, havia sempre uma pausa, como se a competição nunca tivesse realmente acabado. Steven Seagal, o wannabe que Chuck destruiu publicamente, o ator que mentiu sobre lutar contra Bruce Lee. Se tem alguém que Chuck Norris odiava de verdade, esse alguém era Steven Seagal, e não era à toa. Nos anos 90, quando Seagal estava no auge com filmes como Acima da Lei, de 1988, e Alvo Difícil, de
1990, ele começou a dar entrevistas dizendo que tinha treinado com Bruce Lee e até ensinado técnicas de Aikido para ele. Chuck, em 1995, numa entrevista para o programa Inside the Actors Studio, foi direto ao ponto. Steven Seagal é um wannabe. Ele nunca lutou profissionalmente, nunca competiu em torneios reais e mente sobre ter conhecido Bruce Lee. Eu conhecia Bruce e ele nunca mencionou esse nome. A declaração virou manchete. Seagal tentou responder, mas só piorou. Disse que Chuck estava com inveja de sua carreira. Chuck nem respondeu, apenas deu aquele sorriso de canto de boca e seguiu em frente. Em 2002, numa convenção de artes marciais em Las Vegas, Chuck e Seagal se encontraram cara a cara. Testemunhas contam que Seagal estendeu a mão para cumprimentá-lo. Chuck olhou para a mão, depois para o rosto dele e simplesmente virou as costas e foi embora. Se você é realmente fã das tretas épicas de Chuck Norris, escreve agora Roundhouse nos comentários abaixo. Quero ver quem tá ligado de verdade nos bastidores de Hollywood. Jean-Claude Van Damme, o protegido que virou concorrente. O garoto belga que Chuck adotou como pupilo. Em 1982, um jovem belga magricela chamado Jean-Claude Van Varenberg, que depois mudaria o nome para Van Damme, apareceu no dojo de Chuck Norris em Los Angeles. Ele mal falava inglês, dormia no carro e sobrevivia, limpando academias em troca de treino. Chuck viu o potencial. Ele, pessoalmente, treinou Van Damme em Chung Kuk Do e até o ajudou a conseguir pequenos papéis em Hollywood. Em 1988, quando o Contato Sangrento estourou e transformou Van Damme numa estrela da noite pro dia. Ele agradeceu Chuck em entrevistas, mas sempre de forma genérica, quase protocolar. Em 1991, Van Damme começou a dar entrevistas dizendo que seu sucesso era fruto exclusivo de seu próprio talento e que ele superou seus mestres. Chuck ficou em silêncio, mas amigos próximos contam que ele se sentiu traído. O auge da tensão em 1994, quando Van Damme estrelou Time Cop e se tornou um dos atores mais bem pagos de Hollywood, ganhando 8 milhões de dólares por filme, mais que Chuck jamais ganhou. Numa entrevista para a Playboy naquele mesmo ano, Chuck foi lacônico. Eu ensino lealdade antes de ensinar chutes. Alguns aprendem, outros não. Quando ambos foram convidados para Os Mercenários 2 em 2012, o clima nos bastidores era gélido. Van Damme interpretou o vilão Villain Chuck, o enigmático Booker. Durante as filmagens na Bulgária, eles mal se falaram. Sylvester Stallone, diretor e estrela, teve que mediar conversas básicas entre os dois. Numa cena em que Booker, personagem de Chuck, salva a equipe, havia uma fala originalmente escrita para Van Damme agradecer. Ela foi cortada. Chuck exigiu e Stallone concordou. Sylvester Stallone. A competição velada entre dois ícones. O respeito público, a competição privada. Chuck Norris e Sylvester Stallone sempre foram cordiais publicamente, mas quem conhece os bastidores de Hollywood sabe, eles se toleravam, não se admiravam. Ambos lutavam pelo mesmo espaço, o trono do cinema de ação dos anos 80 e 90. Stallone tinha Rock, de 1976, e Rambo, de 1982. Chuck tinha Invasão USA, de 1985, e a série Walker, Texas Ranger, de 1993 a 2001. Mas havia uma diferença crucial. Stallone era ator, Chuck era lutador, que virou ator, e Stallone sabia disso. Em 2011, quando Stallone convidou Chuck para Os Mercenários 2, Chuck impôs uma condição surpreendente: não quero palavrões no roteiro. Se houver, eu não participo. Stallone ficou perplexo. Um filme de ação sem palavrões? Mas Chuck foi irredutível. Sylvester teve que reescrever cenas inteiras. E o filme saiu classificado como PG-13, maiores de 13 anos, em vez de R, maiores de 17, justamente por essa exigência. Nos bastidores, Stallone comentou com Jason Statham: eu respeito o Chuck, mas ele acha que ainda tá no Texas dos anos 50. A frase vazou e chegou aos ouvidos de Chuck. Ele não respondeu verbalmente, apenas fez questão de gravar suas cenas sozinho, sem interação com o resto do elenco, além do essencial. Quando Os Mercenários 2 estreou em agosto de 2012 e arrecadou 315 milhões de dólares mundialmente, Stallone elogiou Chuck numa coletiva de imprensa. Chuck é uma lenda. Ele fez esse filme melhor, mas completou, mesmo com suas particularidades. Chuck, em resposta, postou no Facebook
Facebook, sim, ele tinha Facebook na época. Agradeço ao Sly e reafirmo, meus valores não são negociáveis. Nunca foram, nunca serão. Era educado, era respeitoso, mas era também uma declaração de guerra fria. Arnold Schwarzenegger, a rivalidade que ninguém percebeu. Dois gigantes, uma coroa. Nos anos 80, Chuck Norris e Arnold Schwarzenegger eram os reis do cinema de ação, mas de jeitos completamente diferentes. Arnold tinha o físico de fisiculturista, o carisma austríaco e aquele sotaque marcante. Chuck tinha a disciplina marcial, a barba lendária e a aura de cowboy moderno. E os dois sabiam que estavam brigando pela mesma audiência. Quando O Exterminador do Futuro, de 1984, estourou, Chuck estava no auge com Comando para Matar, de 1985. A imprensa começou a comparar os dois, e isso irritava profundamente Chuck. Em 1987, numa festa em Malibu organizada por Dino de Laurentiis, Chuck desafiou Arnold para um sparring amigável. Vamos ver quem é realmente o mais forte, disse com aquele tom de brincadeira que não era 100% brincadeira. Arnold, esperto, recusou com diplomacia. Chuck, eu sou ator, você é lutador, eu não quero morrer hoje. A plateia riu, Chuck também, mas quem estava perto viu. O olhar dele não achava graça nenhuma. Quando Arnold se tornou governador da Califórnia em 2003, Chuck foi questionado numa entrevista se faria o mesmo. Sua resposta: eu prefiro fazer diferença de verdade, não só aparecer na TV. Era uma cutucada clara. Arnold nunca respondeu publicamente, mas em 2012, quando ambos estavam em Os Mercenários 2, a cena deles juntos foi filmada em dias separados e depois editada para parecer que estavam no mesmo lugar. Coincidência? Não para quem conhece Hollywood. Wesley Snipes, o conflito fiscal e a desconfiança moral, o projeto que uniu e depois separou dois estilos. Em 2013, Wesley Snipes estava tentando reconstruir sua carreira após cumprir pena por evasão fiscal. Ele assinou para estrelar Master Daddy, uma comédia de artes marciais de baixo orçamento que também escalou Chuck Norris para uma ponta. Chuck aceitou, mas com ressalvas. Ele deixou claro para a produção: não quero cenas com Snipes, apenas minha participação e pronto. Quando perguntado sobre trabalhar com Snipes, Chuck foi direto: eu respeito o talento dele, mas caráter e talento são coisas diferentes. Era uma farpada óbvia sobre os problemas fiscais de Wesley. Snipes nunca respondeu publicamente, mas o filme, que deveria sair em 2015, nunca foi lançado, e rumores de bastidores sugerem que a tensão entre os dois foi um dos fatores. Dolph Lundgren, o respeito mútuo, com pitadas de tensão, a admiração que tinha limites. Dolph Lundgren sempre admirou Chuck Norris. Em 2012, após as filmagens de Os Mercenários 2, ele postou no Facebook: não vejo Chuck desde as filmagens. Ele foi uma das minhas grandes inspirações para entrar no karatê. Mas o que Dolph não disse, Chuck não retribuiu o carinho. Durante as gravações, Chuck manteve distância profissional e testemunhas afirmam que ele criticou a técnica de luta de Lundgren como teatral demais. Em 2015, numa entrevista para a revista Men's Health, Chuck foi questionado sobre Dolph. Sua resposta: Dolph é atleta, é inteligente, ele tem PhD em engenharia química, mas como lutador ele sabe fazer coreografia. Só isso. Era educado, mas era devastador. Jason Statham, a nova geração que Chuck não aprovou. Respeito pela habilidade, a crítica pelo método. Jason Statham representa a nova geração do cinema de ação. Faz suas próprias cenas de risco. Tem background em mergulho olímpico e treinou artes marciais. Em Os Mercenários 2, ele e Chuck dividiram pouquíssimas cenas, mas numa entrevista de 2013, Chuck soltou: Statham é bom, mas ele é produto de efeitos especiais e câmera lenta. Nós, da minha geração, fazíamos tudo de verdade, sem truques. Jason, em resposta, manteve a classe: Chuck é lenda. Eu aprendo só de estar perto, mas a tensão ficou. Chuck não convidou Jason para nenhum evento pessoal e os dois nunca mais trabalharam juntos. Mickey Rourke, a disputa de egos que quase explodiu. O ator, método que irritava Chuck. Mickey Rourke, conhecido por sua intensidade e método controverso de atuação, estava no elenco de
de Os Mercenários, o primeiro filme da franquia em 2010. Chuck quase entrou nesse filme, mas recusou. O motivo? Ele deixou claro numa entrevista de 2011: "Eu não trabalho com atores que confundem intensidade com falta de profissionalismo." Embora não tenha citado nomes, pessoas próximas à produção confirmam que Chuck se referia a Rourke, famoso por chegar atrasado nos sets, improvisar falas, sem avisar e desrespeitar cronogramas. 2012, durante um evento beneficente em Los Angeles, Chuck e Mickey se encontraram. Rourke, sempre provocador, comentou em voz alta: "Então você é o cara das piadas da internet, né?" Chuck nem piscou. Respondeu: "E você é o cara que virou piada de verdade." A sala congelou. Mickey tentou rir, mas o clima ficou pesado. Eles não trocaram mais uma palavra a noite inteira. Quando Stallone convidou Chuck para Os Mercenários 2, Chuck perguntou: "O Rourke vai estar?" Stallone disse que não. Chuck aceitou na hora. Anos depois, numa entrevista para a GQ, Chuck foi questionado se um dia trabalharia com Rourke. Sua resposta: "Prefiro me aposentar." Chuck Norris morreu. Ou melhor, decidiu dar férias para a morte, porque até ela estava cansada de esperar. Mas antes de partir, ele escalou um vulcão de 3.187 metros aos 85 anos. Por quê? Porque era Chuck Norris. E Chuck Norris não se aposenta. Ele apenas escolhe quando pausar. Ele teve rusgas, teve rivalidades, teve ódios declarados e silenciosos, mas no final das contas, ele foi amado e querido por milhões ao redor do mundo, pelos fãs que cresceram vendo Walker, Texas Ranger passar na Band e no SBT nos anos 90, pelas piadas brasileiras que imortalizaram ele como o único cara que contou até o infinito 2 vezes que, quando mergulha, não fica molhado. A água é que fica com Chuck Norris, que fez a cebola chorar. Chuck Norris não era perfeito, mas ele era real, e numa Hollywood de plástico e poses, isso fazia toda a diferença. Deixe seu like agora para mostrar que você respeita a lenda que foi Chuck Norris e toda a história bruta e sem filtro que ele construiu. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos sobre os bastidores de Hollywood que a mídia não mostra. E você, qual dessas tretas de Chuck Norris te surpreendeu mais? E qual outro ator você acha que deveria estar nessa lista? Comenta aqui embaixo.